fato de que o apóstolo foi membro adventista do sétimo dia. Sim. Eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia e cresci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tive formação na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a primeira esposa, casei-me na Igreja Adventista Central do Sétimo Dia e hoje líder espiritual do Ministério Mensagem dos Três Anjos, do Sétimo Dia também. Oh, a mensagem dos 3 anos do sétimo dia. Que bom. Gostei de ouvir. Apóstolo, antes que nós chegássemos ao apostolado ou à função que o apóstolo exerce agora, visto que o apóstolo fez aqui o relato, nasceu na igreja adventista, cresceu lá, foi batizado lá, ainda se casou lá. Quanto tempo mais ou menos o apóstolo teve dentro da igreja adventista? Eu sou apóstolo desde 2013. Significa dizer que tenho mais tempo de adventista que de apóstolo no Ministério Mensagem. Ok. E o apóstolo dentro da igreja adventista já chegou a exercer uma função? Apenas fui corista no grupo coral Osana, na Igreja Central. Um grupo coral que só cantava apenas seminaristas, na qual na altura cantou o pastor Amuela. Ok. Então o pastor nunca chegou a ser o diretor da escola sabatina, por exemplo? Nunca. Exerci apenas o cargo de diretor da escola sabatina interino, na altura na Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro da Aviação, quando a ancião da igreja foi o avô Clemente. Ok. Então assim ainda tem todos os nomes assim na mente. Não tem como, porque eu sou filho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok, Sim. é filho. Bem, apóstolo, o que lhe motivou hoje ser apóstolo? O tempo que eu andei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui adventista, mas não convertido. Ok. Membro batizado, mas não transformado. Ok. Então, mesmo adventista do Sétimo Dia, eu tive uma vida desregrada. Que nasceram aí, Por nascer ali, cresceu aí, os pais lhe orientaram. exatamente. Quer dizer, ia na igreja por causa de costume. Por causa de costume. E eu tenho dito sempre isso, que muitas pessoas hoje vão só à igreja por causa de costume, né? Só porque está acostumado, talvez o pai daí, a mãe daí lhe instruíram assim, então vai na igreja unicamente, ou seja, especificamente por causa de costume. Exatamente. E então isso também pode trazer outros constrangimentos. Traz outros constrangimentos. Mas qual é a motivação do apóstolo para sair da igreja adventista, não é? Sair da igreja adventista e ir na formação, ser escolhido como apóstolo? Conforme eu disse no o tempo que eu andei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu era proprietário de uma discoteca, toquei, já fui DJ. Então, num determinado tempo, roubam-me o aparato completo da discoteca. Então, na procura de um quimbandeiro para poder me dizer onde é que está a aparelhagem, fui parar a uma igreja espiritual liderada pelo apóstolo João Bosco Firmino Sangelembe, a fim de poderem me dizer quem roubou e onde está a minha aparelhagem. Então, lá naquela igreja, quando consultaram-me, porque tem um momento de consultas espiritual, o pastor esteve a falar, o pastor Domingos Marcolino Canende, sobre a minha vida espiritual, mas eu dizia que não, que me trouxe sobre a vida espiritual, mas para saber de onde foi o meu aparelho. Então o pastor dizia, não, nós não somos quimbandeiros, somos cristãos, se o senhor quiser saber onde está o teu aparelho, convido-lhe a participar em todas as sessões de orações que nós temos tido aqui na igreja. Então Deus irá revelar onde é que foi o teu aparelho. O apóstolo usam também um intermessário? Usamos o intermessário da Igreja Adventista.
Então, é por isso que nós gostamos de chamar essas pessoas. Ouvir da primeira mão o apóstolo, a sociedade, né, aos outros membros, para ouvirmos a história. Porque às vezes nós, para nos mexermos, precisamos a incentivação dos outros. Exatamente. Às vezes, os exemplos dos outros fazem com que nós também conseguimos nos mexer. Exatamente. Então, apóstolo, na trajetória do apóstolo, da saída da igreja adventista para o apostolado, é porque lhe roubaram um aparato e o apóstolo vai atrás para procurar localizar, né? Com intenção, por exemplo, eu também já havia me roubado e uma vez que me roubaram, alguém me disse assim, olha, se você pegar sua areia, de onde eles pisaram, e levares a um soba, ele vai fazer com que se venha. Sim. Mas eu depois fiquei a pensar, será que não estará envolvido outros deuses aí? Exatamente. Exatamente. Depois de terem me assaltado o aparelho, eu talvez perdi o norte. Ok. Porque desde pequeno a minha mãe e a igreja a qual me viu a nascer e a crescer, ela orienta a não termos outros deuses. Sim. A princípio eu havia violado, não é, um princípio da igreja em ter procurado o esquimbandeiro, que é para poder dizer onde é que está o meu aparelho. Sim. Mas depois na procura do quimbandeiro, eu me Sim. lembro que havia contactado um primo, o Inácio, polícia, trabalha no Gove. Ele dizia que no Gove há lá um quimbandeiro muito bom, vamos para lá. O mais engraçado é que de manhã cedo, assim que a gente acorda, tento meter o carro a trabalhar, o carro não pegava. E chamamos o eletricista, até a hora que o eletricista chegou, a pessoa que se ofereceu a me levar ao quimbandeiro desiste também do programa. Ele disse que estávamos atrasados, então não podia esperar. Avançou. Ok. Então contactei outro amigo, um militar que trabalha no Bailundo. Ele disse, olha, aqui no Bailundo há uma quimbandeira muito boa, então esta quimbandeira poderá nos ajudar. Quando preparamos a viagem, encontrei na garagem os 4 pneus vazios. Uau. Só tinha um pneu cheio, que era o pneu de socorro. Então, Estranho. mas os pneus não tinham furado. Então, aquela viagem ficou nula, mas tentamos apanhar táxi, já que o Bailundo é muito comunicativo em termos de mobilidade. Quando chegamos no Bailundo, ligamos, a quimbandeira disse que já não estava no Bailundo, estava em Luanda, mas ela daria a filha, que é para poder nos ajudar a tratar sobre o roubo das colunas. Ok. Então, naquela consulta, a filha precisou ir até a minha casa, até a discoteca onde esteve a aparelhagem, e a filha acaba por apaixonar-se comigo. Acabo de me envolver com a filha da quimbandeira. Uau. Então, Sem medo. sem medo. Segundo a própria tradição, talvez dos quimbandeiros, ali já não tem nenhum efeito espiritual, que é para poderem localizar quem está com o aparelho, porque a própria quimbandeira envolve-se sexualmente com a pessoa aflita. Então ficou assim, inclusive a mãe chegou de ligar, perguntou o que é que nós fizemos, ficou assim. Foi quando um jovem chamado Beto, que era meu DJ, tocava também na minha discoteca. Ele disse que, olha, aqui bem próximo há um quimbandeiro muito bom. Este quimbandeiro poderá dar solução. Foi no bairro da Aviação, junto à Igreja Adventista do Sétimo Dia, se calhar Cristo Rei. Já adorei naquela igreja, já fui membro daquela igreja. Ok. Então chegamos ali acabei de ficar. Foi quando consagraram-me como diretor da juventude. 3 meses depois, consagraram-me como secretário nacional daquele ministério da igreja. Então, com esse cargo, foram obrigados a me consagrar também a pastor, porque foi um cargo ministerial também, onde, antes de eu aceitar ter esta consagração, fui ter com meu pai espiritual na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Neto. Expliquei. Pastor Neto disse, olha filho, você sabes a verdade. Se estás nesta igreja, significa dizer que estás ali com um propósito.
Ok. Então, deves somente falar a verdade, aquilo tudo quando você aprendeu. Ok. Me familiarizei com o manual daquela igreja, era um manual muito pobre. Foi quando eu elaboro um manual da igreja. Aquele manual apresentei à direção da igreja quando aproximou-se as conferências daquela igreja. O líder da igreja, o apóstolo João Bosco Firmino Sangelembe, gostou do manual e então ele aprova o manual, mas o colégio de pastores ninguém quis aprovar. Ele dizia, os pastores diziam se tivessem que aprovar aquele manual, então eu seria o visionário daquela igreja, quer dizer, o fundador daquela igreja. Então houve uma contradição de verdade, porque até aquela igreja eles fazem curas espiritual, cobrança aos pacientes que vêm ali à procura de uma resposta do ponto de vista espiritual, mas quando eu começo também a tomar conta da igreja, recebia doentes e sem cobrar nada. Então cria um conflito entre eu e os pastores já antigos naquela igreja, que fomos obrigados a nos separar. Do tempo em que nos separamos, eu ainda volto a abrir a discoteca, toquei por quase 3 meses. Foi quando o reverendo Albano Nunda, no Namibe, que era o coordenador regional da Igreja de Coligação, Comunhão Cristã de Angola, liga para mim e perguntou o que é que o apóstolo estava a fazer. Okay. Eu disse, eu não estava a fazer nada. Não, nós ouvimos que o apóstolo voltou na vida mundana, o apóstolo voltou a abrir uma discoteca, não sei o quê. Eu disse, não, olha, eu voltei a abrir a discoteca porque eu não me revejo com a doutrina daquela igreja. Okay. A princípio, desde que eu nasci, aprendi que eu devo adorar sábado. E a Bíblia me confirma que o único dia somente de adoração é sábado. No entanto, adorar naquela igreja, prefiro ficar na vida mundana. Okay. Foi quando o reverendo Albano Nunda disse que não, começa o teu ministério, passa a adorar sábado, tal conforme a Bíblia diz, e nós vamos lhe credenciar. Então, assim, começamos o ministério com o nome Centro de Libertação e Cura Divina Jesus Cristo, a Luz do Mundo. Naquele fenômeno Calupeteca, alguns meus crentes e os meus servos evangelistas e pastores ficaram também presos, a contar que fossem servos da Igreja Luz do Mundo do Calupeteca. Okay. Foram presos também? Foram presos também. Então tivemos que fazer tudo, mostrar provas que a igreja só tem quase coincidência do mesmo nome, que é Ministério Jesus Cristo, a Luz do Mundo, mas não Ministério a Luz do Mundo. O Ministério a Luz do Mundo é de Calupeteca. Okay. E já o Ministério Jesus Cristo, a Luz do Mundo, é do apóstolo Santos Figueiredo. Okay. Então, soltaram nossos homens, porque o caso até foi parar mesmo em Luanda. O INAR fez tudo. O INAR ajudou no sentido de soltar os nossos homens que estavam presos em nome de Calupeteca. Então, depois disso, fomos andando no reconhecimento da igreja que nos suportava, porque a Igreja de Comunhão Cristã de Angola, na altura, não tinha suporte jurídico. Eles deram conta que a Igreja Jesus Cristo, a Luz do Mundo, já tinha uma igreja internacional com este nome. Então, o INAR não poderia reconhecer igreja com 2 nomes iguais. Okay. Então, tivemos o líder, nosso líder, doutor reverendo Antônio Joambo, ligou para mim, olha, há necessidade de mudar o nome da igreja. Pronto, foi quando mudamos o nome para Igreja Evangélica Pentecostal do Sétimo Dia. O nome foi, o INAR também reprova, disse, se a Igreja Pentecostal do Sétimo Dia é sempre 2 igrejas numa só igreja. Foi quando eu disse, não, Pentecostal é o nome da igreja, o Sétimo Dia é o dia em que o próprio Criador da humanidade
à luz da Bíblia, nos diz que nós devemos observar este dia. Ok. Mesmo assim, não aceitaram e me deram 24 horas que é para dar outro nome ao ministério. Então pedimos a Deus, Deus nos revela a dar o nome de Ministério Mensagem dos Três Anjos. Está baseado em Apocalipse 14, versículo 7. Que bom. Obrigado. História bonita. Bem, apóstolo, é bonito, é muito bonita a história de se ouvir. Eu queria aqui perguntar ao apóstolo, não é? Então, os membros que o apóstolo hoje está com ele na igreja, ou quando começa a igreja, eram membros adventistas ou eram membros daquele ministério antes que o pastor não conseguiu ficar aí, depois tinha que sair para criar outro ministério? Até aqui, eu quero dizer que eu já fiz muitos membros para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque todos os membros que desistem do meu ministério vão para a Igreja Adventista do Sétimo Dia já batizados. Ok. Quando desisto do ministério Jesus Cristo a Rocha Principal, na ICA, desisti apenas com 3 membros. 3 membros? E com esses 3 membros nós começamos o ministério Mensagem dos Três Anjos, evangelizamos, a igreja cresceu. Hoje, só aqui na sede da cidade do Luambo, nós temos 117 membros. E consegui, pela graça do Senhor, formar 6 pastores. 6 pastores? 6 pastores. Começaram apenas com 3 membros? Com 3 membros. Será que nesta formação, nesta partida, muitos membros não concordaram que passasse a adorar no dia de sábado? Quando nós saímos no Ministério Jesus Cristo, a Rocha Principal, saí com quase 460 membros. 460 membros. Então, já sabes, os pastores da igreja onde eu saí foram persuadindo os membros a dizer isto é falso, o sábado passou no tempo de Moisés, eles estavam nos enganar e tal. Membros de pouca fé desistiram, fiquei apenas com os 3 membros. E esses 3 membros é que fazem parte da liderança atual do Ministério Mensagem dos Três Anjos. Que bom. E quando o pastor desiste do primeiro ministério, onde só tinha 3 membros, o apóstolo nunca pensou também em voltar para a igreja adventista onde era membro? Até aqui não me revejo em voltar na igreja adventista do sétimo dia. Eu tenho sempre dito que, o termo adventista do sétimo dia é apenas o nome. É o nome. O importante é o sábado que eu não deixei de adorar. Ok. Sim, voltar na igreja adventista do sétimo dia não me revejo. Primeiro, pelo dom espiritual que Deus me deu. Eu tenho um dom muito grande, muito profundo, que se for a igreja adventista do sétimo dia, poderei estragar muita coisa lá na igreja adventista do sétimo dia. Ok. E falando dos dons, eu não sei se a igreja adventista são sensacionista ou são continuista, mas está mais para sensacionista porque eu não tenho visto muitos milagres a operar. Será que, como é que o apóstolo avalia, não é? Se a Bíblia diz que quem crer em mim fará muitos milagres e praticamente a igreja adventista não faz esses milagres, são sensacionistas. Qual é o balanço que faz antes na igreja adventista e agora como apóstolo? Primeiro, eu não posso fazer um balanço assim, tipo comparativo à igreja adventista do sétimo dia. O que nos faz com que os milagres nos seguem, a primeira coisa é a santificação. Okay. A santificação é que faz com que todos esses milagres prescritos na Bíblia seguem o homem de Deus. Então, o tempo de experiência é que eu sou homem de Deus, eu vi que falta a santificação para assim, os milagres seguirem alguns líderes da igreja adventista do sétimo dia. Mas na igreja adventista do sétimo dia tem pastores que os milagres ainda lhe seguem. Por exemplo, o pastor Caosso, falecido pastor Caosso, era um grande homem de Deus e que também os milagres lhe seguem. Se, por exemplo, entrar na igreja adventista
com um dom de profecia. Eles já não vão acreditar no meu dom, não vão acreditar no dom de profecia, porque o dom de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje é só considerado na pessoa de Ellen G. White. Ok. Mas a Bíblia em Joel 2,28 nos diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus usa a pessoa que Ele quiser, Ok. no momento que Ele quiser. Ok. A Igreja Adventista hoje está ultrapassada na caducidade da letra em ter considerado somente Ellen G. White de profetisa. Ok. Enquanto que Deus, à luz da Bíblia, Deus usa até nos últimos dias qualquer pessoa em que Deus quiser. Ok. Só que estes milagres, conforme eu já disse a princípio, para nos seguir, precisamos em primeiro lugar a santificação. Quer dizer, então, em outras palavras, o apóstolo está a dizer que vários pastores da Igreja Adventista só não fazem milagre porque não são santos. Tenho dito até nos meus crentes que o facto de nós sermos adventistas do sétimo dia ou adoradores do sábado, Sim. nós nos tornamos santos, porque o próprio sábado é santo. É santo. Só que tem membros, pastores, servos na Igreja Adventista do sétimo dia, eles é só santo no próprio sábado. Ok. Quando Ok. sai da igreja, você não consegue reconhecer se esse Se irmão ele é é pastor ou não. adventista, se esse irmão é pastor, comporta-se como se fosse um descrente. Ok. Então ali a santidade passa. Então os milagres também saem. A Bíblia nos confirma, nos diz que não sabeis vós que não sois de vós mesmos, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então o templo, a igreja do Espírito Santo precisa ser santificada todos os dias. Então nós vemos alguns membros, não estou aqui a acusar ninguém, né, mas estou a generalizar, não só na Igreja Adventista do sétimo dia, mas nas outras denominações religiosas, Sim. que eles dizem ser santo, mas ainda têm o comportamento de consultar quimbandeiros. Ok. Eu conheço parentes meus, adventistas do sétimo dia, também não estou a acusar. Não é? Exatamente. Ele é adventista do sétimo dia, é membro batizado com responsabilidade religiosa, mas quando estiver doente vai atrás dos quimbandeiros. Já a Bíblia no livro de Tiago, capítulo número 5, versículo 13, 14 em diante, nos diz: está entre vós alguém, chame os presbíteros da igreja. Sim. Mas eles não chamam os presbíteros da igreja, não chamam os irmãos da igreja para orar a favor desses irmãos, eles vão até os quimbandeiros. Então estão a violar já um princípio, estão a violar uma orientação religiosa. Ali o milagre naquele irmão não surge. E quando aquele irmão vai ter com o quimbandeiro, muitos deles são tatuados, são cortados com lâminas, introduzem ali medicamentos no corpo. Aquele medicamento está a ser consagrado ao demônio, está a ser consagrado ao diabo. Esses irmãos que se comportam desse jeito estão dentro de uma igreja verdadeira, uma igreja com um bom estatuto, um bom manual, mas esses irmãos são verdadeiramente servos do diabo Satanás. Exato isso. Apóstolo, acredito que o apóstolo tem parentes adventistas, já que cresceu na igreja adventista, conhece várias pessoas adventistas. Como é que reagiram quando perceberam que o pastor está num outro ministério? São maus. São maus, meus parentes adventistas. Não tenho vergonha. Um pouquinho só mais o microfone. São maus, meus parentes adventistas são maus. Foram maus quando ouviram que me converti num outro ministério, porque o ministério na altura era um ministério que adoravam domingo, o ministério onde eu havia me convertido. Meu mano Lázaro, por sinal é ancião da igreja adventista, foi ter com a minha mãe, chamaram-me, perguntaram por que eu sou de uma igreja que adora ao domingo, porque na altura eu ainda não era pastor. Então eu disse, eu quis adorar nesta igreja que adora ao domingo. Ah, não, você saiu do cavalo para burro. Dizia mano Lázaro, do cavalo para burro. Eu disse, tá bom, saí do cavalo para burro, mas eu sei o que eu estou a fazer. E a minha mãe dizia que ela é livre em escolher. O apóstolo Paulo também diz que nós somos livres, não pela força nem por obrigação,
Então, cada um é livre em escolher. E na altura eu já era maior de 18 anos, não tinha como. Quando eu andei na vida mundana, era um adventista professo, sou adventista de nome. Ninguém me corrigiu, Ninguém te me chamou a atenção. aconselhou, me chamou a atenção para voltar a Jesus. Depois Ok. dele, eles queriam que eu continuasse a ser um adventista professo. Um adventista que eu sou adventista no sábado, sábado à noite a discoteca está a abrir, estou a vender bebidas alcoólicas, eles queriam que eu permanecesse. Não era problema para eles. Não era problema para eles. Depois de ir numa outra denominação religiosa, então todos ficaram chateados, mas o único que me apoiou foi o pastor Neto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor que me batizou, foi o pastor Vieira, Ok. Tomás Tunguta, meu primo, por sinal, e foi o mano Lourenço Calovella. Esses me apoiaram, disseram que força, mas lá onde você vai, prega somente a É verdade. verdade. É verdade. Então, quase todo mundo, até os irmãos da igreja, viraram-te, deram-te as costas, começaram a apedrejar-te. Ficaram contra Ficaram- mim, Foi difícil. porque até a mulher que eu me casei com ela, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, chegou de falecer. Ela era cardiopata, Ok. chegou de falecer. Ao formar nova família foi muito difícil. A atual mulher que eu vivo com ela, a família não quis apoiar. Ok. Não quis apoiar aquele relacionamento. Foram apegando-se na minha vida passada. Até para me casar não quiseram apoiar. Mas Foram muito a Deus, rancorosos. graças a Deus me casei. Nunca houve nenhum membro a me chamar de traidor. Só mesmo os meus familiares. São os familiares. Só os meus familiares. Quer dizer, não trocaste de. O apóstolo não trocou praticamente de Deus, né? O Deus é o mesmo, só trocou de denominação. E agora aqui, o apóstolo fez com que viesses até na adoração do sábado, como é que essas pessoas chegaram a reagir? Esses fiéis foi um choque para eles. Quando eu disse, olha, a partir de hoje já não vamos pertencer à igreja, ao ministério Jesus Cristo, a rocha principal, passaremos a adorar sábado, foi um choque para alguns. Mas para outros que eram inteligentes, eles já sabiam perfeitamente que a qualquer momento ou eu voltaria para a igreja adventista do sétimo dia, ou eu criaria um ministério com característica dos adventistas do sétimo dia. Ok. Sim. E, então, por isso que alguns foram. Alguns voltaram, por Alguns isso é que voltaram. alguns voltaram. Mas alguns que outros já eram evangelistas não voltaram para aquela igreja que adoram no domingo, voltaram, foram para a igreja adventista do sétimo dia. Tenho um sobrinho meu que eu o batizei, consagrei a evangelista, hoje é líder na igreja Cristo Rei, no bairro de Tinguita, Santo Antônio. Ok. Sim. E isso às vezes chama atenção ao apóstolo? Não me chama a atenção. Quando um membro desiste da minha igreja, vai para a igreja adventista do sétimo dia, eu para mim não tenho problema, é uma alma ganha. É uma alma ganha, porque tenho até os meus filhos na fé, e mesmo na igreja adventista do sétimo dia são anciões. Ok. Eu tenho servos que são anciões na igreja adventista do sétimo dia, é uma alma ganha. Ok. Alguns, no meu ponto de vista, foram à igreja adventista do sétimo dia, porque a igreja adventista do sétimo dia tolera certas coisas. Tolera certas coisas. O nosso ministério é um ministério mesmo rigoroso. É rigoroso. Sobretudo com as meninas. Ok. Ok. É mesmo rigoroso. A santificação no ministério Mensagem dos Três Anjos é a regra número 1. É a regra número 1. Sim. Quando o apóstolo diz em santificação, principalmente nas meninas, estamos aqui a tratar mais ou menos de quê? Quando eu falo de santificação, estou a falar do não uso de bebidas alcoólicas,
não a prostituição, porque Ok. a prostituição hoje em dia é que tem tirado a unção. A unção é que? A unção é aquele elemento especial que o homem de Deus carrega. Eu, se tiver que realizar uma cerimônia de libertação, coisas que na igreja adventista isso já não funciona, deixei de ver, parece, nos anos 80, na altura eu fui miúdo, é que eu via pastores adventistas naquela época oravam para alguém, aquela pessoa ficava curada. Recavação. Sim, mas hoje já não existe, não existe porque os pastores não se santificam. Não santifica. Os pastores são pastores, mas têm amantes. Então, um pastor com amante, eu tenho Não, plena não. certeza que a amante lhe retira A oração dele não tem uma poder. parte da unção. Ok. Yeah. Ok. Aquela energia espiritual. Bem, apóstolo, essa parte da unção, eu acho que será mesmo que vamos terminar com ela, até porque já estamos aqui 40 minutos do nosso tempo. Sim. E a intenção é estarmos aqui 1 hora no máximo. Sim. Apóstolo, eu gostaria de saber, antes o apóstolo quando adorava domingo, né, algumas pessoas, principalmente os parentes, se desafastaram. E quando ouviram que o apóstolo, pôs embora não ser adventista do sétimo dia, mas ainda assim adora sábado, houve uma reconciliação com essas pessoas, já que o que estava em causa é o sábado? Eles haviam se desafastado, mas eu sempre procurava aqueles irmãos Ok. que tentaram se desafastar de mim. A única pessoa que veio apoiar na altura a minha falecida mãe, é a minha falecida mãe. Adorou conosco praticamente por uns 3 sábados. É a única pessoa que apoiou, disse, para continua assim, agora estás a trilhar o caminho da verdade. E outros até adventistas disseram, então, se você agora começas a adorar sábado, por que não escreve já ali na placa a igreja adventista do sétimo dia? Eu disse, não, isso é nome, tu adoras sábado, teu nome é João, outro adora sábado, nome é Antônio. Yeah. Assim as igrejas também. O importante para Deus não é o nome da igreja, o importante para Deus é cumprir com os 10 mandamentos. E eu, adorando o sábado, sou um dos agentes e cumpridores dos 10 mandamentos. Ok. Sim. É bom. Agora vamos mesmo na unção. Essa parte é muito importante. Eu já ouvi, por exemplo, irmãos adventistas do sétimo dia mesmo, e o apóstolo já aqui enfatizou um pouquinho, que quando estão doentes, muitos deles até vão às outras igrejas. Sim, vão. Vão às Já outras recebi, igrejas. por exemplo, no meu ministério, já recebi irmãos da igreja adventista do sétimo dia. Não adianta mencionar por Exato, causa da deontologia. Exato. Recebi padres, recebi madres, recebi pastores de outras denominações religiosas. Para uma oração. Orar para eles, libertar, tirar os demônios. E o pastor disse aqui alguma coisa importante. O pastor disse que ele tem vários dons. Estamos a falar especificamente de dom de cura, dom de libertação, dom de coerção, por exemplo, de falar com o público. Qual é o dos dons que o apóstolo vê que ele é muito potente nisso? Quando estamos a falar de apóstolo, estamos a falar de um homem completo, amado. Ok. O apóstolo é profeta, o apóstolo é pastor, o apóstolo é evangelista, o apóstolo é diácono, o apóstolo é ancião. O apóstolo é um dom completo. Dentro do apóstolo tem essas pessoas todas. Mas Deus me usa, mas é no dom de libertação. Dom de libertação. Sim. Que bom. Então muita gente que está a andar, mas está preso. Estão acorrentados. Afinal, isso existe mesmo. Isso existe. A Bíblia nos diz que quem crê e for batizado será salvo. Continuando, vamos ver que esses sinais seguirão aqueles que crêem. Okay. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. É um tema também que a igreja adventista ignora em termos de falar novas línguas, línguas espirituais. Não estou a me referir em língua inglesa, francês, latim, mandarim, espanhol, urdu, português, não. Estou a me referir de línguas espirituais. Isso tudo também acontece no nosso ministério.
Apóstolo, Sim. se o apóstolo tivesse que voltar na igreja adventista e lhe dassem um poder de retirar algumas coisas que não são bem vistas dentro da igreja, em que pontos o apóstolo tocaria? Na feitiçaria e na bruxaria. Ainda tem muitos feiticeiros. Tem. Os feiticeiros estão escondidos em todas as igrejas tradicionais. Tem feiticeiro nas igrejas. Então, Deus me usa mesmo nesta área. Eu Tivemos, disse na igreja adventista, nem que for adorar como visita, o feiticeiro vai se manifestar. Sim. Tivemos aqui com o João Batista nessa semana, na terça-feira, hoje é quinta-feira, e eu perguntei por ele, João Batista, por que o João Batista cantou aquela música quando levantas para pregar, não para o inimigo? Porque existia especulação de que o João Batista começou a cantar aquela música porque haviam lhe posto tala, mas ele disse não. Ele disse não, não tem nada a ver, nunca me meteram tala. Ele disse, eu comecei a cantar aquela música porque quando um pastor levanta, não fala de adultério, não fala de feitiçaria, não fala de alguns mal que está dentro da igreja, ele diz que assim para mim está para poupar o inimigo. Então. Tá. Na verdade, eu concordo com o João Batista. Eu não sei se é para os pastores terem membros permanentes dentro da igreja. O pastor quer pregar aquilo que o membro quer. E você não prega aquilo que o membro quer. Prega aquilo que Deus te mandar pregar. Quando temos que falar de feitiçaria, temos que falar mesmo de feitiçaria. Tem que haver com pessoas a se converter, a deixar a prática de feitiçaria, porque é uma das práticas muito mal, feias, que prejudicam a igreja. O apóstolo também me está a trazer a memória do pastor Antônio Bambi. Sim, e ele tem dito sempre, eu não tenho medo de falar de feitiçaria, se eu falo. Sim, ele sempre diz isso, eu falo. Então, a igreja precisa tocar muito nesses aspectos. A igreja precisa ter pastores corajosos, mesmo como o pastor Bambi. A igreja precisa ter pastores conforme o pastor Caosso. Esses são pastores mesmo fortes. Que bom. Sim. Bem, você que está aqui em casa, você que está nos assistir, talvez só chegou agora na live, estamos aqui com o apóstolo Raimundo Santo. O apóstolo Raimundo está aqui a nos contar a sua trajetória desde a Igreja Adventista do Sétimo Dia até hoje, que é apóstolo. Quer dizer, se nunca tivessem lhe roubado, provavelmente não teria saído. Já pensei nisso. Se não tivessem me roubado, continuaria a ser aquele adventista deficiente. Certa vez já ouvi uma experiência também de um pastor que disse: acho que alguém lhe bateu. E alguém lhe bateu, foi uma boa surra. Ele achou por bem, não vou ir treinar. Só que onde foi para ir treinar? É onde se deparou com o evangelho. Ele disse: depois de eu aceitar e procurei aquele homem, disse assim: se você não tivesse me batido, até hoje eu estaria perdido. Ele disse: não tenho rancor contigo. Se você não tivesse me chegado na cara, acredito que até hoje eu estaria onde eu estava. Então, por você ter me batido, eu achei que tenho que ir treinar, né, me exercitar um pouquinho, só que lá me deparo com a verdade. Será que eu ainda acredito que Deus usa diferentes mecanismos quando quer chamar alguém? Sim, usa. Falando nessa experiência desse pastor, que para ser homem de Deus, primeiro tinha que levar e ir a uma academia treinar. Só a minha academia no Quando Cubango, eu sou mestre também de artes marciais. Ok. Os primeiros meus atletas também são os pastores lá. Ok. Uhum. Também são pastores. Que bom, que bom. Apóstolo, o que o apóstolo teria acrescentado, não é, naquilo que são a nossa conversa aqui? Talvez não cheguei a perguntar, não cheguei até lá, mas o apóstolo queria deixar ficar para o público que está em casa. Independentemente daquilo que você faz, independentemente daquilo que você é,
se Deus chamar, não olhe para trás. Ok. Porque eu, para além de apóstolo, sou militar, sou sargento comando das Forças Armadas Angolanas, sou boina vermelha. Para além de militar, sou mestre de taekwondo, Taekwondo. sou enfermeiro. Então, não tem como. Deus, quando te chama do jeito que você é. Ok. Então, Deus, quando te chama, não olhe para trás, vá e faça a vontade de Deus. Isso é que nós estamos aqui a fazer. Também dentro da igreja, assim, já aproveitando a voz do apóstolo, e existem aqueles membros adventistas do sétimo dia que estão indecisos, estão em casa. Talvez o apóstolo teria um conselho para essas pessoas. Sim, teria um conselho. Volte à igreja. Só que a igreja adventista às vezes peca um pouquinho. Os dirigentes da igreja adventista alguns pecam um pouquinho. Quando um membro é excluído ou é sancionado, é colocado à disciplina por um motivo qualquer, nós devemos ter um sentimento de empatia com aquele irmão. As nossas atenções têm de ser viradas àquele irmão. Só que as igrejas hoje pecam como? Eles desafastam o irmão, deixam de visitar o irmão, pensam que o irmão é o tal diabo mesmo que existe na igreja. Na verdade, eu nunca fui colocado à disciplina. Okay. Eu, depois do meu batismo na igreja adventista, não fui colocado à disciplina. Eu andei segundo a Bíblia. E quando saí da igreja adventista também saí. Eu me lembro também falta de controle dos membros da igreja adventista. Os dirigentes controlam muito pouco. Depois de 3 anos eu pastor no Ministério Mensagem dos 3 anos, eu ainda visitei a igreja central. Ok. Onde vi que o meu nome ainda estava lá nos membros batizados da Uau. igreja central. Eles não procuram membro. Quando o membro se ausenta na igreja, não visita o membro. O membro, quando pega aquele irmão excluído, lhes parece ser o próprio diabo, Satanás em pessoa. Mas isso não poderia ser, porque Jesus Cristo chegou de abandonar as 99 ovelhas, voltou para a única ovelha perdida. Então, isso é que nós devemos fazer, não é? Quando um membro da igreja cai, então nós devemos amparar aquele irmão, porque hoje você está de pé, amanhã pode cair. Então devemos procurar esses irmãos. E se esses irmãos também não estão a aproveitar o canal para fazer a publicidade e quiserem nos visitar, para nós você é o vaso escolhido. Amém. Amém. Bem, o convite está lá feito, não é exclusivo, é inclusivo, é para todo aquele que também nunca é demais, né? Visite a igreja do apóstolo. Nós até a última vez ficávamos que o apóstolo terá nos mandado o convite, mas nunca chegou para nós lá estar. Nunca é demais. Apóstolo, foi muito bom estarmos aqui com o apóstolo. Com toda a certeza que existem muitas pessoas em casa que ficaram impactadas com a abordagem do apóstolo, principalmente aqueles familiares que se calhar acredito que existe parente que nunca tiveram coragem de vir te perguntar, de vir sentar contigo, de ver, mas o que está a se passar? Talvez eles só ouviram por alto aquele malandro, aquele tal, mas hoje vai se deparar com essa verdade de, por que eu não fui lá antes? Não é? Por que eu não fui lá antes? E nós, às vezes, quando vemos alguém em dificuldade, não temos costume de ir ter com ele. Às vezes, somos daqueles que colhemos as informações nas ruas. E as informações nas ruas, muitas das vezes, não têm sido as mais certas. Então, está aqui o apóstolo é o de Deus, está disponível, vai lá, senta com o apóstolo e pergunte o que realmente está se passando. Agora, você que está em casa, quero aqui me virar mesmo bem na câmera, você que está em casa, talvez queres ajudar. Existe vontade de nos ajudar. Nós estamos disponíveis, estamos de mão aberta, queremos levar esse programa, esse podcast para mais gente, para mais pessoas, e para isso precisamos de uma ajuda tua.
Está aí o nosso IBAN passando no rodapé. Se você achar que vais precisar ajudar, por favor, nem que for 100 kwanza, 200 kwanza, estamos à vontade, faça isso. E é muito importante isso, é muito importante. Então,